As algemas de ferro nos pulsos de Marina já haviam marcado sua pele em feridas abertas, mas ela há muito deixara de se importar com dores tão pequenas. De pé na plataforma de madeira no centro da feira, mantinha os olhos fixos no chão de terra batida, observando as sombras se moverem enquanto compradores em potencial circulavam como urubus. "Próximo lote!" O leiloeiro berrou, sua voz cortando o ar da manhã como uma lâmina. Fêmea, 24 anos, domesticada, alfabetizada. Ele agarrou seu queixo brutalmente, forçando sua cabeça para cima. Marina cerrou os dentes, sentindo a pressão dos dedos grossos contra seu maxilar. Dentes bons, todos os membros intactos, meio magra, mas engorda com alimentação adequada. As bochechas de Marina arderam de humilhação, mas ela não resistiu. Lutar só piorava as coisas. Aprendera essa lição meses atrás, quando sua alcateia caiu para invasores nas montanhas do Rio Grande do Sul. Os fortes foram mortos. Os fracos foram vendidos. Ela ficava em algum lugar no meio, o que significava que conseguia suportar isso. Lance inicial, R$ 1.000, o leiloeiro anunciou. O silêncio se estendeu pela feira como uma respiração presa. R$ 1.000 poderia muito bem ser 10.000. Ela podia ver nos olhares desdenhosos, na forma como os compradores olhavam através dela em vez de para ela. Magra demais, comum demais, quebrada demais por anos de fome e privação. R$ 600, o leiloeiro tentou, sua voz perdendo um pouco da confiança. Alguns homens se aproximaram, examinando-a como gado. Seus olhos eram frios, calculistas. Ela sabia o que estavam pensando. Escrava de cozinha, trabalhadora braçal, algo descartável. Seu coração martelava contra as costelas, mas ela se forçou a respirar uniformemente. A ansiedade subia pela garganta como bile. Ela foi treinada como curadora. O leiloeiro acrescentou desesperadamente, tentando qualquer coisa. Conhece ervas, pode ajeitar ossos, trabalho de parto. A risada dispersa que se seguiu fez seu estômago se apertar. Deboche ecoou entre os compradores. Quem precisa de curadora quando temos garras e cura rápida? Alguém gritou da multidão. Desperdício de dinheiro, isso sim. R$ 300, veio uma voz rouca do meio da multidão. O sangue de Marina gelou. O homem que se aproximou era largo e marcado por cicatrizes, com dentes amarelados e mãos que pareciam ter quebrado mais ossos do que curado. Seus olhos a despiam, e ela via seu futuro escrito em seu sorriso cruel. Trabalho que quebraria as costas, surras pelos menores erros, uma vida medida em hematomas e medo. R$ 300 do Geraldo. O leiloeiro disse, alívio claro em sua voz. Alguém dá 350? O silêncio era ensurdecedor. Geraldo sorriu, já contando suas moedas. 200, ele disse pechinchando como se ela fosse um saco de grãos. Olha para ela, tá quase morta já. Sorte se durar o inverno. O rosto do leiloeiro caiu. Senhor, certamente. 200 ou eu vou embora, Geraldo rosnou. Marina fechou os olhos, tentando reunir o pouco de força que lhe restava. Talvez se trabalhasse duro, ficasse quieta, não lhe desse motivo para machucá-la. 200 reais então, o leiloeiro protestou fracamente. Ninguém mais a quer, Geraldo interrompeu. E você sabe disso. A resposta morreu na garganta do leiloeiro quando uma onda de tensão varreu a feira. A loba interior de Marina se agitou inquieta, farejando algo no ar. Poder, cru e avassalador, misturado com medo e reverência da multidão. Sua pele formigou com consciência. Cada instinto gritava para ela baixar os olhos, se fazer pequena, se submeter a qualquer força que acabara de entrar em seu meio. O próprio ar parecia engrossar, carregado com uma autoridade tão absoluta que fazia seus ossos doerem. Conversas pararam no meio da frase. Risadas foram cortadas abruptamente. Até as crianças chorando ficaram em silêncio. Meu rei, alguém sussurrou, as palavras mal audíveis. O rei Alfa.
Outra voz murmurou. Não, não pode ser. Contra todas as regras de sobrevivência que aprendera, Marina olhou para cima. A multidão estava se abrindo como água, pessoas caindo de joelhos enquanto uma figura se movia através delas com graça predatória. O leiloeiro ficara branco como papel, suas mãos tremendo enquanto agarrava seu pódio. E então, ela o viu. 100 mil reais. A voz cortou a feira como uma lâmina através de seda, fria e final. Os olhos de Marina se abriram completamente agora, seu olhar fixo no homem que comandava tal deferência absoluta. Sua loba interior gemeu, pressionando-se baixa em submissão, mesmo enquanto sua mente humana cambaleava de incredulidade. Ele estava separado dos outros, alto e imponente, cabelos escuros caindo sobre um rosto esculpido em pedra, todos ângulos afiados e bordas mais duras ainda. Suas roupas eram finas, mas práticas. Um homem que podia pagar o melhor, mas não precisava ostentar. O Rei Alfa. Os joelhos de Marina quase cederam. Ela nunca o vira antes, mas o reconheceu instantaneamente. Todo mundo o conhecia. O conquistador das serras gaúchas. O lobo que construíra um império sobre os ossos de seus inimigos. O que ele poderia querer com ela? Se 100 mil reais? O leiloeiro gaguejou. Meu senhor, tem certeza? Você duvida da palavra do seu rei? A voz do Rei Alfa era fria como o vento de inverno, carregando o peso inconfundível de autoridade absoluta. O rosto de Geraldo empalideceu. Meu senhor, eu tinha prioridade. Você não tinha nada. Olhos dourados piscaram para o homem trêmulo com desdém casual. Vá embora, agora. Geraldo praticamente correu da feira, sua bravata anterior evaporando como névoa matinal. O Rei Alfa subiu na plataforma e, de repente, o espaço parecia impossivelmente pequeno. Tão perto, Marina podia ver o poder que emanava dele em ondas. Não apenas força física, mas algo mais profundo, mais primal. Ele a estudou com aqueles olhos dourados perturbadores, sua expressão ilegível. Você é uma curadora? A pergunta a pegou desprevenida. De todas as coisas que ele poderia perguntar, de todas as razões pelas quais ele poderia tê-la comprado. Sim, meu senhor. Ela sussurrou, mal ousando acreditar. Fui treinada pelos anciãos da alcateia lua crescente. Conheço ervas, ajeitamento de ossos, partos. Esperança agitou-se em seu peito como um pássaro enjaulado. Talvez fosse por isso que ele a salvara. Talvez valorizasse suas habilidades, a visse como mais do que apenas outro corpo para ser usado e descartado. Bom, ele disse simplesmente. Então se virou. Rodrigo. Um guerreiro massivo deu um passo à frente, seu rosto marcado profissionalmente inexpressivo. Rei Alfa. Leve-a para a fortaleza. Veja que seja alimentada e limpa. Ele não olhou para Marina enquanto se afastava, já a dispensando de seus pensamentos. Espere! Marina chamou, dando um passo à frente. Meu senhor, eu posso mostrar? A mão de Rodrigo apertou seu ombro, parando-a no lugar. Regra 1, ele disse calmamente, sua voz carregando a autoridade de alguém acostumado a ser obedecido. Você não fala com o Rei Alfa, a menos que ele se dirija a você diretamente. Regra 2, você nunca, jamais, olha nos olhos dele. Você é propriedade agora, garota. Propriedade valiosa, mas propriedade mesmo assim. As palavras a atingiram como um golpe físico, mas ela a sentiu entorpecida. Pelo menos ela não seria espancada até a morte nos campos de Geraldo. Pelo menos alguém valorizava sua cura o suficiente para pagar por ela. Pelo menos estava viva. Enquanto Rodrigo a conduzia para longe da feira, Marina teve um último vislumbre da forma que se afastava do Rei Alfa. Ele a salvara. Talvez não por bondade, mas a salvara mesmo assim. E se ele queria uma curadora, ela seria a melhor curadora que já vira. Tinha que ser. Era a única chance que tinha. A jornada para o território do Rei Alfa se estendia infinitamente à frente. Os pés descalços de Marina, ainda sensíveis de meses de cativeiro, sangravam contra o caminho rochoso da montanha. Ao seu redor,
Os guerreiros do rei se moviam com graça fluida, suas formas massivas mudando entre humano e lobo conforme o terreno exigia. Ela não conseguia lembrar a última vez que transformara. Meses de inanição deixaram sua loba fraca e dormente, enterrada tão fundo que mal conseguia senti-la. Ômega inútil, um dos guerreiros murmurou, ganhando risadas ásperas de seus companheiros. O rei desperdiçou seu ouro naquela ali. Deveria ter deixado ela para os urubus, outro acrescentou. As palavras arderam mais que seus pés sangrando. Ela ouvira pior nos campos de escravos, mas de alguma forma a dispensa casual desses homens cortava mais fundo. Eles serviam o rei. Se achavam que ela era inútil, o que isso dizia sobre o julgamento dele ao comprá-la? Talvez ela não seja feita para transformar, Rodrigo disse asperamente. Por um momento, esperança piscou em seu peito. Curadora tem outras utilidades. Tipo o quê? A risada do guerreiro foi feia. Cura é para fracos que não aguentam dor. Lobos de verdade se curam sozinhos. Ou morrem, outro acrescentou com satisfação sombria. É assim que você mantém a alcateia forte. O estômago de Marina se apertou. Se era assim que os próprios homens do rei pensavam sobre cura, que chance ela tinha? No terceiro dia, seu corpo finalmente a traiu completamente. O mundo inclinou para o lado e de repente ela estava de cara no chão, sua visão nadando. A risada zombeteira dos guerreiros ecoou em seus ouvidos, enquanto tentava e falhava em se levantar. Sabia que ela não duraria. Ômega fraca nem consegue andar direito. Deixa ela, outra voz sugeriu. Já perdemos tempo demais. Através de sua névoa de exaustão, Marina ouviu o pisar pesado de botas se aproximando. Preparou-se para um chute, para mãos bruscas a arrastando para cima, para a crueldade casual que aprendera a esperar. Em vez disso, braços gentis a levantaram do chão. O cheiro a atingiu primeiro, pinho e aço, e algo indefinivelmente selvagem que fez sua loba se agitar pela primeira vez em meses. Então ela percebeu quem a carregava, e o choque expulsou o ar de seus pulmões. O rei Alfa a segurava como se ela não pesasse nada, sua estrutura massiva, firme e segura enquanto navegava pelo traiçoeiro caminho da montanha. Ela podia sentir o poder controlado em seus braços, a maneira cuidadosa como ele ajustava seu aperto para mantê-la confortável. Ele não falou, não reconheceu seus pedidos sussurrados de desculpas, mas a carregou montanha acima mesmo assim, seus guerreiros caindo em silêncio respeitoso atrás deles. Por entre olhos semicerrados, ela viu seu destino emergir da névoa. Uma fortaleza esculpida na própria montanha, toda pedra negra e ângulos afiados. Parecia menos um lar e mais uma arma cravada no céu, suas torres alcançando as nuvens como garras. É isso, ela pensou enquanto passavam pelos portões imponentes. O pátio além confirmou seus medos. Guerreiros treinavam em formação perfeita, seus rosnados e armas se chocando ecoando pelas paredes de pedra. Até as crianças espelhavam sua selvageria, rostinhos endurecidos em caretas ferozes, enquanto praticavam formas de combate com espadas de madeira. Ninguém sorria. Ninguém ria. O próprio ar parecia pesado com violência mal contida. Marina pensou que este poderia ser o lugar mais sem alegria que já vira. O rei a depositou gentilmente no pátio principal, fazendo um gesto para uma mulher de rosto severo que se apressou. Mas antes que a mulher pudesse levá-la embora, uma voz cortou o ar como uma lâmina. Bem-vindo de volta, sobrinho. As palavras eram suaves como mel, mas deixavam gelo em seu rastro. Um guerreiro alto se aproximou, tão similar ao rei que poderiam ser irmãos, mas mais velho, com crueldade gravada em cada linha de seu rosto. Seus olhos pálidos avaliaram Marina com a mesma consideração que se poderia dar a um pedaço de carne podre. É essa a curadora que você comprou? Ele perguntou, seu tom deixando claro o que achava do investimento. É sim, tio Constantino. O rei respondeu, sua voz mantendo uma nota de deferência que surpreendeu Marina. O lábio de Constantino se curvou em desgosto.
E você a carregou até aqui, onde a alcateia inteira podia ver. A mulher de rosto severo, claramente uma serva, puxou urgentemente o braço de Marina, tentando apressá-la para longe da tensão crepitando entre os dois homens. Mas Marina não pôde deixar de ouvir as próximas palavras de Constantino, ditas baixo, mas ecoando claramente no pátio de pedra. A alcateia observa tudo o que você faz, sobrinho. Cada gesto, cada momento de fraqueza. Não podemos nos dar ao luxo de amolecimento, não quando trabalhamos tão duro para construir nossa reputação. Ela não conseguia andar. O rei começou. Ela estava fraca. Constantino o cortou. E agora todos eles viram você acolchoar fraqueza. E se nossos inimigos ouvissem sobre isso? O aperto da serva apertou no braço de Marina, praticamente arrastando-a em direção à entrada da fortaleza. Aquele era Constantino, ela sussurrou urgentemente. O beta da alcateia e tio do rei. Se você valoriza sua vida, garota, reze para que ele se esqueça que você existe. Enquanto desapareciam nas sombras da fortaleza, Marina ainda podia ouvir os dois homens discutindo em vozes baixas e tensas. 3 semanas se passaram na fortaleza, e Marina aprendeu a navegar seus ritmos severos. O amanhecer trazia o choque de armas nos pátios, os rosnados de guerreiros testando sua força uns contra os outros. O meio-dia via os servos correndo pelos corredores de pedra, mantendo a estrutura massiva funcionando com eficiência silenciosa. A noite trazia lutadores exaustos mancando de volta para seus aposentos, cuidando de ferimentos que poderiam curar muito mais rápido com cuidado apropriado. Mas ninguém pedia esse cuidado. Marina esfregava pisos e cuidava de lareiras, grata pelas refeições constantes e cama quente que vinham com sua servidão. Era mais do que ousara esperar no bloco de leilão. O trabalho era duro, mas honesto, e ninguém levantava a mão contra ela, um luxo que quase esquecera que existia. Ainda assim, observar o sofrimento diário ao seu redor fazia seu coração doer. Ela viu um jovem guerreiro lutando para usar o braço da espada após uma lesão de treino, seu ombro claramente deslocado. Quando se aproximou com mãos gentis e energia curativa já aquecendo suas palmas, ele recuou como se ela tivesse oferecido veneno. "Saia de perto de mim", ele rosnou, encostando-se na parede. "Não preciso da sua fraqueza, Ômega." "Mas eu poderia ajudar." Marina começou. "Ajudar?" O guerreiro cuspiu a palavra como uma maldição. "Lobos de verdade se curam sozinhos ou morrem tentando. É isso que nos torna fortes." O incidente atraiu uma multidão. Outros guerreiros se reuniram para assistir, seus rostos torcidos de desgosto como se ela tivesse cometido alguma blasfêmia impensável. Um lutador veterano empurrou através do grupo, seu rosto marcado trovejante. "O que essa Ômega está fazendo?" ele exigiu. "Tentando corromper o Diego com sua bobagem de cura", alguém gritou. "Cura é pros fracos", outro acrescentou. "Nenhum guerreiro de verdade precisa disso." Os olhos do lutador veterano se estreitaram em Marina. "Você foi comprada como serva, não como curadora. Lembre-se do seu lugar, Ômega." Vergonha queimou suas bochechas enquanto recuava, mas confusão queimava mais forte. Se o rei a comprara como serva, por que perguntar sobre sua cura? Por que pagar 100.000 reais por alguém para esfregar pisos? O padrão se repetiu nos dias seguintes. Uma criada da cozinha queimou a mão numa panela quente. Marina ofereceu curar e foi gritada por encorajar descuido. Um guarda desenvolveu um corte infeccionado que poderia se tornar perigoso. Sua sugestão de tratamento lhe rendeu uma palestra sobre como lobos de verdade não acolchoam ferimentos menores. Cada rejeição desgastava sua esperança um pouco mais. Talvez tivesse entendido mal. Talvez o rei perguntara sobre sua cura só para confirmar o que estava comprando, não porque pretendia usar essas habilidades. Mas então, por que carregá-la montanha acima? Por que mostrar tal gentileza inesperada a uma mera serva? A pergunta a corroía até que não aguentasse mais. Sua chance veio uma noite enquanto limpava o grande salão. O rei passou com vários conselheiros discutindo rotas de patrulha e linhas de suprimento. Sua voz carregava a mesma autoridade fria que ela lembrava do leilão. Mas havia algo mais ali também.
Um cansaço que fez seu coração apertar inesperadamente. Este era seu momento. Ela tinha que saber. Meu senhor. Ela chamou suavemente, dando um passo à frente com seu pano de limpeza apertado nas mãos. A conversa parou completamente. Os conselheiros se viraram para encará-la com expressões variando de choque à indignação. Os olhos dourados do rei piscaram para ela brevemente, antes de desviar, como se ela estivesse abaixo de consideração. Meu senhor, eu queria perguntar sobre... Como ousa você? Um dos conselheiros deu um passo à frente, seu rosto vermelho de indignação. Uma serva não se dirige ao rei Alfa diretamente. Mas eu sou uma curadora, Marina protestou, desespero fazendo sua voz subir. Ele me comprou como curadora. Certamente ele quer que eu... Você não é nada. O conselheiro rosnou. Você fala quando lhe falam, não antes. Rodrigo apareceu do nada, sua mão apertando seu ombro com força esmagadora. Minhas desculpas, rei Alfa. A Ômega esquece seu lugar. Veja que não aconteça de novo. O rei disse friamente, e continuou andando como se ela nunca tivesse existido. O coração de Marina afundou, enquanto Rodrigo a arrastava embora, sua palestra sobre comportamento adequado lavando sobre ela como ruído. Frustração crescia em seu peito, até que mal conseguia respirar. Se não era para curar, por que ninguém simplesmente lhe dizia? Por que essa pretensão cruel de que suas habilidades importavam quando claramente não importavam? Mas na manhã seguinte, tudo mudou. Ela estava varrendo o pátio de treino quando ouviu o estalo nauseante de osso quebrando errado. Um menino, não mais que 12 anos, caiu no chão durante uma manobra de combate aéreo, sua perna torcida num ângulo anormal. A criança tentou ficar de pé e desabou com um grito que rasgou seu coração. Ao redor do pátio, guerreiros observavam com indiferença fria. Este era o jeito deles. Dor constrói caráter. Sofrimento cria força. Constantino caminhou até lá, seus olhos pálidos brilhantes de satisfação cruel. Patético! Ele zombou, agarrando o braço quebrado do menino e torcendo até outro osso estalar. Isso é o que parece fraqueza. Isso é o que destruímos. O grito do menino ecoou pelas paredes de pedra e algo em Marina estourou. Ela não pensou. Não considerou consequências ou comportamento adequado ou as centenas de regras que governavam sua existência ali. Ela apenas correu. Pare! A palavra rasgou de sua garganta enquanto se ajoelhava ao lado da criança. Suas mãos já estavam brilhando com energia curativa, calor fluindo de suas palmas para dentro de seu corpo quebrado. O menino soluçou quieto enquanto ossos se reconstituíam e músculo rasgado se entrelaçava de volta. Sua perna se endireitou, o ângulo anormal se corrigindo com precisão gentil. Quando ela terminou, ele a encarou com admiração confusa, como se bondade fosse uma língua que esquecera como falar. O que é isso? A voz de Constantino cortou o silêncio como uma lâmina. Marina olhou para cima para encontrá-lo pairando sobre ela, seu rosto torcido de raiva. Atrás dele, ela podia ver o rei se aproximando com passos medidos, sua expressão ilegível. Sua ômega de estimação desafia nossos caminhos. Constantino cuspiu, suas palavras pingando veneno. Ela curou a fraqueza que estávamos tentando queimar. Ela deve ser punida. O rei parou ao lado deles, seus olhos dourados estudando a cena. O menino sentou-se facilmente, sua perna completamente curada, enquanto Marina se ajoelhou ao lado dele com as mãos ainda brilhando fracamente com energia residual. Qualquer outra ômega se acovardaria agora, imploraria perdão, prometeria nunca transgredir novamente. Mas Marina ergueu o queixo e encontrou o olhar do rei diretamente, silenciosamente, desafiando-o a puni-la por um ato de misericórdia. Suas narinas se alargaram ligeiramente enquanto lia o desafio em seu rosto. Por um batimento cardíaco, o ar entre eles crepitou de tensão. Então, o menino é mais útil curado, ele disse simplesmente. Ele pode retornar ao treinamento mais cedo. O punho de Constantino bateu contra a parede mais próxima. Sobrinho,
Ele latiu. Você não pode... Chega! A voz do rei carregou o peso total de seu poder alfa, fazendo cada guerreiro no pátio se encolher. Não me questione novamente. Enquanto guardas escoltavam Marina de volta em direção à fortaleza, ela sentiu o ódio de Constantino queimando em suas costas como ácido. Mas foi a expressão do rei que a assombrou. Aquele breve momento, quando sua máscara deslizou, mostrando algo que poderia ter sido gratidão. Os dias seguintes ao incidente no pátio pareciam diferentes. Marina se movia por suas tarefas com propósito renovado, esperando que alguém a procurasse, pedisse a cura que o rei defendera publicamente. Certamente, agora que ele ficara do lado dela na frente da alcateia inteira, as coisas mudariam. Ela poderia finalmente provar seu valor, mostrar que seus 100 mil reais não foram desperdiçados numa mera serva. Ela se pegou pensando nele mais do que deveria. A maneira como seus olhos dourados avaliaram o menino curado, a neutralidade cuidadosa de sua expressão que de alguma forma parecia aprovação. Ele protegera sua escolha, quando poderia facilmente ter ficado do lado de seu tio. Isso tinha que significar algo, mas ninguém veio. Guerreiros ainda cuidavam de seus ferimentos em silêncio teimoso. Servos ainda tratavam lesões como fraquezas vergonhosas a serem escondidas. A cultura de sofrimento era profunda demais para mudar da noite para o dia, mesmo com endosso real. Ainda assim, Marina se permitia ter esperança. Talvez apenas levasse tempo. A batida em sua porta veio depois da refeição da noite, afiada e autoritária. Um guarda que ela não reconhecia estava no corredor, sua expressão profissionalmente vazia. Você deve vir comigo, ele disse simplesmente. Aonde? Marina perguntou, colocando de lado seu remendo. O rei Alfa quer uma palavra. Seu coração parou, então começou de novo, martelando contra suas costelas tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. O rei queria vê-la em particular. Sua mente correu por possibilidades. Talvez tivesse trabalho para ela. Talvez quisesse discutir como ela poderia melhor servir às necessidades de cura da alcateia. Ou talvez estivesse em apuros. O guarda a conduziu por corredores que nunca vira antes, mais profundamente na fortaleza, onde apenas os lobos de mais alto escalão eram permitidos. Seus pés descalços sussurravam contra pisos de pedra enquanto subiam escadas sinuosas em direção ao que deviam ser os aposentos reais. Quando o guarda parou diante de portas de carvalho maciças e bateu, as palmas de Marina estavam escorregadias de suor nervoso. Entre... veio a voz familiar de dentro. As portas se abriram para revelar um aposento que tirou seu fôlego. Tapeçarias ricas forravam as paredes e um fogo crepitava numa lareira grande o suficiente para assar um veado. O espaço era quente e confortável de um jeito que o resto da fortaleza não era. Um santuário privado longe das duras realidades da vida da alcateia. E lá, silhuetado contra a luz do fogo, estava o rei Alfa. Ele se livrara de seu traje formal por roupas escuras simples que de alguma forma o faziam parecer mais perigoso, não menos. As chamas lançavam sombras dançantes através de suas feições afiadas, destacando a linha forte de seu maxilar e a graça predatória de seus movimentos enquanto se virava para encará-la. Seus olhos dourados encontraram os dela por um momento antes que ela se lembrasse de si mesma e baixasse o olhar para o chão. Seu coração batia tão alto no silêncio repentino que tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. Você pode nos deixar, ele disse ao guarda, que se curvou e recuou, fechando as portas com um clique suave. Agora estavam sozinhos. Marina manteve os olhos fixos em seus pés descalços, hiperconsciente de cada respiração, cada pequeno som. O silêncio se estendeu até que ela não aguentasse mais. Você queria me ver, meu senhor? Queria. Sua voz era mais suave do que ela já ouvira, mas ainda carregando aquela autoridade inconfundível. Sobre o que aconteceu no pátio. O estômago dela se apertou. Meu senhor, Você o curou bem. Ele interrompeu, e ela podia ouvi-lo se aproximando. O menino lutará de novo amanhã. Alívio inundou através dela, rapidamente seguido por confusão. Se ele não estava bravo, então por que soava tão distante?
Obrigada, meu senhor. Eu só queria ajudar. Mas este não é nosso caminho. Seu tom endureceu, tornando-se a voz fria e comandante que ela lembrava do leilão. Aqui ganhamos nossa força através da dor. Lutar através de lesão prova o valor de um guerreiro. Você o desonrou tirando essa chance. As palavras a atingiram como um golpe físico. Meu senhor, não entendo. Você defendeu minhas ações. Defendi o resultado prático. Ele estava perto o suficiente agora que ela podia sentir o calor irradiando de seu corpo, captar seu cheiro de pinho e aço, e algo selvagem que fez sua loba ômega gemer. Um guerreiro curado retorna ao dever mais rápido, mas isso não significa que aprova o método. As mãos de Marina se fecharam em punhos ao seu lado. Cada instinto gritava para ela se submeter, aceitar suas palavras sem questionamento. Ele era o Rei Alfa, o lobo mais poderoso no território. Sua palavra era lei. Mas algo em sua voz não combinava com suas palavras. Algo que soava quase como relutância. Entendo que não é o seu caminho, meu senhor. Ela disse cuidadosamente, finalmente ousando olhar para ele. Mas certamente em alguns casos não há necessidade de sofrimento desnecessário. Não pode ser eficiente perder guerreiros para lesões que poderiam ser facilmente curadas. Seu maxilar se apertou e por um momento algo cru cintilou através de suas feições. Dor, talvez, ou raiva antiga. Quando ele falou novamente, sua voz era quieta, mas pesada de memória. Quando eu era jovem, minha alcateia foi massacrada. As palavras caíram no silêncio como pedras em água parada. Éramos muito abertos, confiantes demais. Acreditávamos em misericórdia, em ajudar os outros, em mostrar fraqueza como força. Seus olhos dourados queimaram-nos dela. Isso nos tornou moles, despreparados. Quando o ataque veio, caímos como trigo diante da foice. A respiração de Marina falhou. Ela podia ver agora. Um menino jovem assistindo seu mundo queimar, aprendendo que bondade equivale à morte. Meu tio me salvou. Ele continuou, sua voz crescendo mais dura. Ele e um punhado de sobreviventes. Juramos que nunca cometeríamos o mesmo erro. Seríamos fortes sempre. Não mostraríamos fraqueza que nossos inimigos pudessem explorar. Ele se aproximou, sua presença avassaladora. Está entendido? O peso de seu poder alfa pressionou sobre ela, exigindo submissão, exigindo concordância. Mas por baixo do comando, ela ouviu o eco daquele menino assustado que perdeu tudo. Sim, meu senhor, ela sussurrou, seu coração se partindo por ele, mesmo enquanto se partia por ela mesma. Ele estudou seu rosto por um longo momento, e ela viu algo mudar em sua expressão. Um lampejo de arrependimento, talvez, ou relutância. Usaremos suas habilidades apenas em casos de verdadeira emergência. Ele disse finalmente, as palavras parecendo custar-lhe algo. Quando a vida de um guerreiro estiver por um fio, não para lesões menores que podem curar naturalmente. Os olhos de Marina se arregalaram para ele, esperança chamejando brilhante em seu peito apesar de tudo. Não era o que sonhara, mas era algo. Era uma chance de ajudar, mesmo que apenas raramente. Obrigada, meu senhor. Ela respirou, curvando-se profundamente. Eu entendo. Ela se virou em direção à porta, sua mente já correndo com possibilidades. Apenas emergências. Ela podia trabalhar com isso. Ela podia... Marina. O som de seu nome em sua voz a parou no lugar. Ela se virou, de repente confusa, de repente muito consciente da intimidade deste momento. Sozinhos em seus aposentos, luz do fogo dançando entre eles. As paredes cuidadosas que ele construíra mostrando rachaduras. Sim, meu senhor. Você deveria evitar meu tio. O aviso era quieto, mas sério. Constantino não compartilha minha visão prática de suas habilidades. Seria sábio ficar fora do caminho dele. Ah, ela disse, e por alguma razão o pensamento a desapontou mais do que deveria. Sim, meu senhor, entendo.
Ela fez uma reverência novamente e fugiu antes que pudesse dizer algo tolo, suas bochechas queimando com constrangimento que não conseguia nomear. Nos dias que se seguiram, Marina tentou honrar seus desejos. Quando via lesões que poderiam ser facilmente curadas, forçava-se a desviar o olhar. Quando guerreiros mancavam passando por ela com dor óbvia, mantinha suas mãos brilhantes firmemente entrelaçadas atrás das costas. Mas então veio a manhã, quando uma jovem loba caiu durante uma manobra de combate aéreo, sua perna torcida errado com osso projetando através da pele. Sangue se juntava embaixo dela, enquanto se contorcia em agonia, e Marina sabia com certeza doentia que, sem intervenção imediata, a garota sangraria até a morte. Isso era uma emergência. Isso era exatamente o que ele quis dizer. Ela não hesitou. Suas mãos já estavam brilhando enquanto se ajoelhava ao lado da loba ferida, derramando energia curativa no ferimento catastrófico. Osso se endireitou, músculo se reconstituiu, pele selou sem cicatriz. Os gritos agonizados da garota desvaneceram para gemidos confusos, então para silêncio, enquanto ela encarava sua perna perfeitamente curada com admiração. Como ousa você? A voz de Constantino estralou como um chicote através do campo de treino. Marina olhou para cima para encontrá-lo caminhando em direção a ela, seus olhos pálidos brilhantes de raiva. Esta ômega desafia nossos caminhos de novo. Ele rosnou para a multidão reunida. Ela corrompe nossos guerreiros com sua fraqueza. Mas mesmo enquanto ele delirava, Marina capturou a visão do rei Alfa, observando da varanda acima. Seus olhos se encontraram por apenas um momento e ela viu algo lá que fez sua respiração falhar. Aprovação. Satisfação. E por baixo de tudo, um calor que não tinha nada a ver com eficiência prática e tudo a ver com orgulho. Ele estava feliz. Apesar de tudo o que dissera sobre seus caminhos, apesar da fúria de seu tio, apesar do perigo para sua reputação, ele estava orgulhoso do que ela fizera. A realização a atingiu como um raio, e de repente ela entendeu. O conflito não era apenas entre sua cura e a cultura deles. Era entre o que o rei Alfa fora ensinado a acreditar e o que ele realmente sentia. E talvez ela não fosse a única começando a mudar. Uma semana depois, Marina acordou com o trovão de botas na pedra e se juntou aos servos alinhando as muralhas para assistir às forças do rei Alfa se reunirem abaixo. O que está acontecendo? Ela perguntou à outra criada, correndo para fora. A última lhe lançou um olhar incrédulo, surpresa pela ignorância de Marina. Você não ouviu? O rei parte para a batalha hoje. Centenas de guerreiros enchiam o pátio, alguns em forma humana com armadura reluzente, outros já transformados em suas formas lobas. Bestas massivas com olhos que queimavam como brasas. À frente deles, sentava o rei em seu garanhão negro, sua armadura escura ajustada perfeitamente à sua estrutura poderosa. Sua voz ecoou claramente enquanto se dirigia às suas tropas, falando de honra e força. Os guerreiros responderam com rugidos trovejantes e uivos de aprovação. Marina observou até o último guerreiro desaparecer de vista, seu coração pesado com uma emoção que não conseguia nomear. Nos dias que se seguiram, com a presença intimidante do rei ausente, algo inesperado começou a acontecer. O primeiro sinal veio quando uma criada da cozinha se aproximou de Marina hesitantemente, segurando uma mão queimada contra o peito. Por favor, a garota sussurrou, olhando ao redor nervosamente. Dói tanto, e a cozinheira diz que se eu não puder trabalhar, serei expulsa. Marina curou a queimadura sem hesitação, observando o alívio inundar o rosto da garota. A palavra se espalhou quietamente pelos aposentos dos servos. A ômega pode ajudar e ela vai. Logo, outros começaram a procurá-la. Um moço de estábulo com uma canela chutada, uma costureira com dedos furados de agulhas apressadas, um guarda com um corte infectado. Cada cura era pequena, dificilmente as emergências que o rei especificara. Mas como ela poderia recusar quando pediam tão desesperadamente? Mais importante, como ela poderia recusar quando via a mudança que sua ajuda trazia? Os servos começaram a sorrir mais frequentemente.
Risadas ocasionalmente derivavam pelos corredores. Crianças que antes se encolhiam em cantos, agora brincavam nos pátios, suas risadinhas ecoando por paredes de pedra que ouviram preciosa pouca alegria. A transformação se espalhou lenta, mas certamente. Guerreiros que testemunharam sua cura começaram a suavizar sua disciplina dura. Um treinador que antes chutava recrutas caídos, agora os ajudava a ficar de pé. Até a fortaleza em si parecia respirar mais facilmente. Onde antes havia apenas o som de armas se chocando e ordens gritadas, agora havia música derivando do grande salão, conversas quietas nos jardins. Marina se movia por tudo isso com crescente confiança, sua luz curativa tocando cada canto do domínio do rei. Ela era útil aqui, necessária. Pela primeira vez desde o bloco de leilão, ela se sentia verdadeiramente viva. Mas sempre no fundo de sua mente, ela se perguntava o que ele pensaria quando retornasse. Ele veria a alegria que ela ajudara a criar, ou apenas a fraqueza sobre a qual seu tio o advertira? A resposta veio 3 semanas depois, no meio da noite. Marina acordou sobressaltada com o som de cornetas soprando. Não a chamada triunfante de vitória, mas o lamento urgente e desesperado de emergência. Ela jogou sua capa e correu para fora, seu coração batendo enquanto se juntava à multidão se reunindo no pátio. Pelos portões vieram 3 cavaleiros, seus lobos espumando de suor. O rei os liderava, sua armadura amassada e ensanguentada, seus olhos dourados selvagens de desespero. Onde está ela? O rei rugiu, sua voz ecoando pelo pátio. Onde está a curadora? Aqui, Marina chamou, empurrando pela multidão. Estou aqui, meu senhor. Alívio inundou suas feições quando a viu. Tão perto, ela podia ver a exaustão gravada em seu rosto, a maneira como suas mãos tremiam com desespero mal controlado. Meu tio, ele disse, sua voz áspera de emoção. Ele está morrendo. Armas de prata, lâminas envenenadas. Seu lobo não pode curar isso sozinho, e ele não sobreviverá à jornada de volta à fortaleza. Quão longe? Marina perguntou, já sabendo que a resposta seria longe demais para qualquer montaria normal. 2 horas. O rei respondeu. Você pode cavalgar comigo. Vou transformar e carregá-la. Ela assentiu. Então hesitou. Meu senhor, eu posso transformar também. Sou rápida. Posso acompanhar. Algo cintilou através de suas feições. Surpresa, talvez, ou aprovação. Sua transformação foi magnífica e terrível de testemunhar. Ossos estalaram e remodelaram. Músculo fluiu como água. E onde o homem estava momentos antes, um lobo negro massivo agora se agachava. A própria transformação de Marina veio mais difícil, mas desespero lhe emprestou força. E logo, uma loba prateada menor estava ao lado da forma negra do rei. A corrida foi brutal. O rei estabeleceu um ritmo punitivo, suas pernas poderosas devorando o chão com graça sem esforço. Marina se empurrou mais duro do que nunca antes, seus pulmões queimando, suas pernas gritando, mas ela acompanhou. Ela tinha que acompanhar. A vida de um homem dependia disso. Encontraram Constantino exatamente onde o rei disse que estariam, num acampamento improvisado ao lado de um riacho, seus guerreiros restantes montando guarda com expressões de resignação sombria. O beta jazia imóvel numa cama de ramos de pinheiro, sua respiração tão rasa que mal era visível. Marina transformou de volta para a forma humana, não se importando com sua nudez na urgência do momento. O rei a seguiu, imediatamente envolvendo sua longa capa de campanha ao redor de seus ombros, antes de conduzi-la ao lado de seu tio. Não sei se posso salvá-lo, ela sussurrou, suas mãos já começando a brilhar com energia curativa. Os ferimentos eram piores que qualquer coisa que já vira. Feridas abertas cruzavam o peito de Constantino, a carne ao redor delas enegrecida pela prata venenosa. Tente, o rei disse simplesmente, e se acomodou ao lado dela para o que ela sabia seria uma longa vigília. A cura levou horas.
Marina despejou tudo o que tinha no corpo quebrado diante dela, lutando contra o veneno de prata gota por gota, coachando carne rasgada de volta juntas, fio por fio. O rei permaneceu ao lado dela durante tudo, sua presença uma âncora firme na tempestade de sua concentração. Suas mãos ocasionalmente tocavam as dela, oferecendo apoio silencioso, força quando a dela vacilava. Quando ela finalmente desabou de exaustão, a respiração de Constantino havia se estabilizado, sua pele retornando a uma cor saudável. O veneno de prata se fora, os ferimentos fechados, vida fluindo forte através de suas veias mais uma vez. Você conseguiu, o rei sussurrou, sua voz áspera de emoção. Sua mão encontrou a dela, apertando gentilmente. Você o salvou. Por um momento, eles simplesmente sentaram ali na escuridão pré-amanhecer, sua pequena mão envolvida na grande dele, ambos tremendo de alívio e exaustão. Então os olhos de Constantino se abriram e o momento se estilhaçou. O Beta absorveu a cena com crescente horror. Seu corpo curado, as mãos brilhantes de Marina, a proximidade protetora do rei. Seu rosto se contorceu de raiva enquanto compreensão despontava. O que você fez? Ele rosnou, lutando para sentar. O que você fez comigo? Ela salvou sua vida, o rei respondeu, sua voz cuidadosamente controlada. Você estava morrendo, tio. Você deveria ter me deixado morrer. A voz de Constantino rachou de fúria. Minha morte teria motivado nossas tropas, alimentado sua raiva para o assalto final. Em vez disso, você nos tornou todos fracos com esta cura contaminada dessa ômega. O rosto do rei ficou muito parado. Você está dizendo que eu deveria ter deixado você morrer pelo bem da raiva de nossos soldados? Sim. Constantino lutou para ficar de pé. É isso que a força parece. É isso que liderança significa. O rei ficou quieto por um longo momento, seus olhos dourados estudando o rosto de seu tio. Entendo, ele disse finalmente. Talvez você esteja certo. Talvez eu tenha ficado macio demais. Ele olhou para Marina, e ela viu algo como desculpa em seus olhos. Retorne à fortaleza, curadora, ele disse gentilmente. Falaremos disso mais tarde, quando você tiver se recuperado. Meu senhor? Marina começou, mas ele balançou a cabeça. Vá, ele disse. Preciso falar com meu tio em particular. Enquanto ela reunia sua capa e se preparava para transformar para a longa corrida de volta, ela capturou a visão de Constantino observando-a. Seus olhos pálidos queimavam com tanto ódio que ela deu um passo involuntário para trás. Isso não acabou. Na visão de mundo distorcida dele, sua cura não era um presente. Era uma corrupção que ameaçava tudo o que ele considerava caro. A fortaleza parecia diferente após o retorno do rei. A leveza que crescera em sua ausência lentamente se apagou, substituída pelo peso familiar de olhos vigilantes e avisos sussurrados. Constantino rondava os corredores como um predador inquieto, seu olhar pálido procurando qualquer sinal de fraqueza para esmagar. Ainda assim, as pessoas vinham a Marina. Aproximavam-se mais cuidadosamente agora, olhando por sobre os ombros antes de pedir ajuda. Mas vinham mesmo assim. Uma serva com um tornozelo torcido, um guarda com um ferimento infeccionado, uma criada da cozinha cujas mãos tremiam muito para trabalhar sem cura. Ela ajudou a todas, mas a alegria havia saído disso. Onde antes havia risadas e gratidão aberta, agora havia apenas alívio furtivo e olhares nervosos. Fazia 3 semanas desde a noite em que salvara a vida de Constantino, e o rei não falara com ela uma vez. Ela ouvia às vezes, cruzando o pátio com seus conselheiros, revisando relatórios no grande salão, treinando com seus guerreiros. Mas seus olhos dourados nunca a procuravam, nunca reconheciam sua presença. Era como se aquele momento ao lado do riacho, quando apertara sua mão e olhara para ela com tanto calor, nunca tivesse acontecido. Mas ela lembrava. Ela repassava aquela noite infinitamente em sua mente. A corrida desesperada pela floresta. A maneira como ele mantivera seu ritmo sem reclamação.
As horas que sentara vigia ao lado dela enquanto lutava para salvar a vida de seu tio. A lembrança de sua mão na dela, forte e quente e reconfortante. Mais que tudo, ela lembrava do momento quando ele envolvera sua capa ao redor de seus ombros nus, seus movimentos cuidadosos e respeitosos mesmo na urgência da situação. O peso do tecido não fora nada comparado ao peso de sua consideração, e a lembrança fazia suas bochechas queimarem com sentimentos que não conseguia nomear. Ela estava se apaixonando por ele. A realização a atingiu como um golpe físico uma noite enquanto o observava de através do grande salão. Ele estava discutindo estratégia com seus capitães, sua voz carregando a autoridade familiar que viera a conhecer, e seu coração fez algo complicado em seu peito. Isso era perigoso. Isso era tolo. Ela era uma serva, uma escrava, comprada e possuída como qualquer outra posse. Mas seu coração traidor não parecia se importar com tais preocupações práticas. A batida em sua porta veio muito depois da fortaleza ter se acomodado no sono. Marina a abriu para encontrar Constantino de pé no corredor, seus olhos pálidos brilhando na luz da tocha. "O rei quer vê-la", ele disse sem preâmbulo. Seu coração saltou, então imediatamente caiu. Algo em seu tom estava errado. Frio demais, mesmo para a crueldade usual de Constantino. "Agora, meu senhor. Está bem tarde." "Agora", ele disse firmemente virando-se. "Siga-me." Eles caminharam por corredores que ela nunca vira antes, descendo degraus de pedra que ficavam mais úmidos e frios a cada nível. As masmorras, ela percebeu com crescente mal-estar. "Há um prisioneiro que precisa de cura?" ela perguntou, tentando manter sua voz firme. Constantino não respondeu. Eles emergiram numa câmara circular forrada com celas vazias. Vários guardas esperavam nas sombras, seus rostos escondidos atrás de elmos de ferro. Mas não havia prisioneiro, nenhuma pessoa ferida necessitando de suas habilidades, e nenhum rei. "Meu senhor", Marina disse lentamente, virando-se para encarar Constantino. "Onde está o rei Alfa?" Seu sorriso era afiado como uma lâmina. "Ele não está vindo." Medo rastejou por sua espinha como água gelada. Os guardas se aproximaram, suas mãos se movendo para suas armas. Ela estava presa, encurralada como presa numa rede de caça. "Você vai desaparecer esta noite." Constantino continuou conversacionalmente. "Um acidente trágico, talvez. Ou talvez você simplesmente vá embora. Deserte seu posto. Essas coisas acontecem com escravos. Por favor." Ela sussurrou, recuando contra a parede de pedra. "Não fiz nada de errado. Só queria ajudar." "Ajudar?" Sua voz estalou como um chicote. "Você chama esta corrupção de ajuda? Você os tornou fracos, dependentes, moles. Você é veneno, garota. Você é a podridão que destruirá tudo que construímos." Ela via a loucura em seus olhos agora, a certeza fanática que não tolerava argumento. Ele verdadeiramente acreditava que ela era uma ameaça a tudo o que ele considerava caro. "Meu senhor, eu só procuro curar. E é exatamente por isso que você deve morrer." Ele avançou, suas mãos alcançando sua garganta. Marina gritou. O som ecoou pelas paredes de pedra, alto e desesperado. Ela tentou se esquivar, mas não havia para onde ir. Os dedos de Constantino fecharam ao redor de seu pescoço, e ela sentiu a força terrível em seu aperto. Então a câmara explodiu em caos. O rei rasgou através da entrada como um anjo vingador, seus olhos dourados ardendo de fúria. Seu rugido sacudiu poeira do teto enquanto absorvia a cena. Marina presa contra a parede, as mãos de Constantino ao redor de sua garganta. Os guardas se movendo para cercá-los. "Solte-a." Ele rosnou, sua voz carregando o peso total de seu poder alfa. Constantino a soltou, mas seu rosto não mostrava remorso. "Ela é veneno, sobrinho. Ela nos destruirá a todos se a deixarmos viver." "Já lhe disse", o rei disse, sua voz perigosamente quieta. "Ela fica. E eu lhe disse que isso é impossível."
A compostura de Constantino finalmente rachou. Olhe o que ela fez com você. Olhe como você se tornou fraco. Nossos inimigos sentirão o cheiro disso em você como sangue na água. Usar nossos recursos sabiamente não é fraqueza. É loucura. Constantino cuspiu. Ela fez você esquecer quem você é, o que você é. Você é o rei Alfa, não algum. Algum tolo apaixonado suspirando por uma ômega. As palavras ficaram suspensas no ar, como uma sentença de morte. As bochechas de Marina queimaram de vergonha, e algo mais, esperança talvez, ou terror de ter seus sentimentos tão brutalmente expostos. Você perdeu a noção da razão, o rei disse quietamente. Isso foi longe demais. Longe demais? Constantino riu amargamente. Eu te criei do nada. Te salvei quando a fraqueza de seus pais teria te matado. Te fiz forte. Te fiz rei. E é assim que você me recompensa? Sua mão se moveu para seu cinto, sacando uma adaga de aparência perversa. Sua lâmina brilhava com o mesmo brilho oleoso que Marina lembrava de sua lesão anterior. Veneno. Se você não será o rei que te fiz ser, Constantino disse tristemente, então talvez seja a hora de nova liderança. Ele golpeou sem aviso, a lâmina mirada direto ao coração do rei. Mas o rei foi mais rápido, pegando o pulso de seu tio e torcendo até a adaga cair no chão com um tinido. O que se seguiu foi terrível de testemunhar. Tio e sobrinho, professor e estudante, travados em combate mortal. Eles eram igualmente habilidosos, mas o rei tinha juventude e força do seu lado. Ele deveria vencer facilmente, mas então os guardas se juntaram à luta. Pelo verdadeiro Alfa, um gritou, sua espada cantando enquanto cortava o ar. Pela força, outro clamou, sua lâmina procurando a espinha do rei. Eles estavam em desvantagem numérica 5-1, mas o rei lutou como um homem possuído. Suas garras rasgaram através de armadura, sua força enviando guerreiros adultos voando. Mas eram muitos, e continuavam vindo. Marina observou em horror, enquanto uma espada encontrava sua marca, então outra. O rei cambaleou, mas não caiu, seus olhos dourados ainda ardendo de determinação. Ele era magnífico em sua fúria, terrível e belo e completamente condenado. Então ela viu Constantino se levantando atrás dele, a adaga envenenada brilhando em sua mão. Cuidado, ela gritou, mas era tarde demais. A lâmina deslizou entre as costelas do rei com precisão cirúrgica, encontrando a abertura em sua armadura como se guiada pelo destino. Seus olhos se arregalaram de choque e dor, mas em vez de cair, algo terrível despertou em seu olhar dourado. Sinto muito, Constantino sussurrou, sua voz quebrando. Sinto muito que tenha que terminar assim, mas não deixarei você destruir tudo o que construímos. O rei olhou para ele, sangue borbulhando em seus lábios. Por um momento, sobrinho e tio se encararam, o homem que o criara e o homem que o mataria. Então, as garras do rei se estenderam com um som como aço em pedra. Eu também sinto, ele sussurrou. Sua mão perfurou o peito de Constantino num movimento fluido, garras perfurando coração e pulmão com precisão mortal. Os olhos de Constantino se arregalaram de choque, então escureceram enquanto a vida os deixava. Ele tombou para trás, seu corpo batendo no chão de pedra com um baque final e oco. O rei cambaleou, o esforço daquele último golpe custando-lhe caro. Seus olhos reviraram e ele desabou para frente nos braços esperando de Marina. O veneno trabalhou rápido. Já sua pele estava assumindo a palidez cinza que ela lembrava da lesão de Constantino. Sua respiração tornando-se rasa e irregular. Ela podia sentir sua vida escorregando como areia entre seus dedos. Não, ela sussurrou, suas mãos já começando a brilhar. Não, não vou deixar você morrer. Não assim. Mas mesmo enquanto derramava seu poder nele, ela sabia que poderia não ser suficiente. Eles carregaram o rei para seus aposentos imediatamente. Uma procissão de servos aterrorizados,
e guardas leais se movendo com urgência pelos corredores da fortaleza. Marina nunca soltou sua mão, sua energia curativa fluindo para dentro dele mesmo enquanto subiam as escadas sinuosas. Quando chegaram a seus aposentos privados, a palavra se espalhara pela fortaleza como fogo. Constantino estava morto. O rei estava morrendo. Tudo o que conheciam estava desmoronando. Mas Marina só tinha olhos para o homem deitado cuidadosamente na cama massiva diante dela. Tudo o que importava era a subida e descida rasa de seu peito, a palidez cinza se espalhando por sua pele. Ela se ajoelhou ao lado de sua cama, suas mãos pressionadas contra seu peito, derramando cada gota de sua energia curativa em seu corpo falho. O veneno de prata lutava contra ela a cada volta, resistindo seu poder como ácido queimando através de seda. Horas passaram. Servos iam e vinham em silêncio sussurrado, trazendo comida que ela não tocou e água que mal bebeu. Rodrigo montava guarda na porta, seu rosto marcado sombrio de preocupação. Mas Marina nunca se moveu, nunca parou de lutar por sua vida. Ela o amava. Não o rei Alfa com sua autoridade fria e reputação impiedosa, mas o homem por baixo, aquele que a carregara montanha acima quando estava fraca demais para andar, que sentara vigia ao lado dela enquanto salvava a vida de seu tio. Ela amava sua força e sua gentileza. Amava a maneira como ele olhava para ela como se ela importasse, como se fosse preciosa em vez de propriedade. E ela ia perdê-lo. Por favor, ela sussurrou, lágrimas escorrendo por seu rosto, enquanto lutava contra o avanço implacável do veneno. Por favor, não me deixe. Eu preciso de você. Todos nós precisamos de você. Sua respiração falhou. Ficou ainda mais rasa. Marina. Seus lábios se moveram sem som, formando seu nome repetidas vezes como uma oração. Suas pálpebras tremularam, mas não abriram, perdido em algum lugar entre vida e morte. Estou aqui. Ela sussurrou, inclinando-se mais perto. Estou aqui. Não vou te deixar. Marina. Ele respirou de novo. E desta vez sua mão se contraiu em direção à dela. Ela a pegou, apertou gentilmente e derramou tudo o que lhe restava nele. Sua própria força vital se misturou com a luz curativa. Uma aposta desesperada que poderia salvá-lo ou matá-los ambos. O veneno finalmente quebrou como uma represa estourando. Sua energia curativa inundou através dele, lavando a corrupção de prata. Sua pele clareou. Sua respiração se aprofundou, e cor retornou a seu rosto cinzento. Marina desabou ao lado dele, completamente esgotada. Mas ele estava vivo. Contra todas as probabilidades, ele estava vivo. O amanhecer estava rompendo pelas janelas altas, quando seus olhos finalmente abriram. Por um momento, ele encarou o teto em confusão. Então seu olhar encontrou o dela. Marina. Ele respirou, e desta vez sua voz era forte e clara. Sinto muito, ela disse imediatamente. Tudo isso é culpa minha. Se eu tivesse apenas escutado, se tivesse ficado no meu lugar. Pare. Sua mão encontrou a dela, entrelaçando seus dedos. Não ouse se culpar pelas escolhas dele. Mas, meu senhor, ela protestou, eu trouxe discórdia para sua alcateia. Divisão entre você e sua família. Você trouxe cura, ele disse, lutando para sentar. Você trouxe esperança quando havíamos esquecido o que era. Marina balançou a cabeça, lágrimas derramando por suas bochechas. Seu tio está morto por minha causa. Ele está morto por causa das próprias escolhas, o rei disse firmemente. Seu polegar escovou através de seus nós dos dedos. Ele escolheu ódio em vez de esperança, violência em vez de cura. Isso não é culpa sua. Ele pausou, seus olhos dourados procurando seu rosto. Eu estive observando, sabe? Essas últimas semanas. Vi o que você fez pelo meu povo. Sua voz ficou mais suave, quase reverente. Os servos sorriem agora. As crianças riem. A fortaleza inteira parece mais leve, mais viva. Ele puxou sua mão para seus lábios,
pressionando um beijo em seus nós dos dedos. Você estava certa sobre sofrimento desnecessário. Não é força. É apenas crueldade disfarçada de tradição. Sua voz rachou ligeiramente. Meu tio e eu nos agarramos à nossa dor porque parecia a única coisa nos mantendo seguros. Mas tudo o que realmente fez foi nos fazer ter medo. Você não tem medo, Marina sussurrou. Eu estava aterrorizado, ele admitiu. Aterrorizado de ser fraco, de cometer os mesmos erros que fizeram meus pais serem mortos. Mas sofrer por sofrer não é força. É apenas sofrimento. Força verdadeira é escolher curar em vez de machucar, construir em vez de quebrar. Sua mão livre subiu para tocar sua bochecha. Meu senhor, ela sussurrou confusa. Caio, ele corrigiu gentilmente. Meu nome é Caio. A intimidade disso fez sua respiração falhar. Obrigado, ele sussurrou. Por me salvar. Por salvar todos nós. Ele a puxou para mais perto, seus braços envolvendo-a com cuidado infinito. Marina, ele disse suavemente. Minha curadora feroz, meu coração. Quando seus lábios tocaram os dela, o beijo foi suave, reverente, como se ele tivesse medo de que ela pudesse se estilhaçar sob seu toque. Mas quando ela derreteu nele, suas mãos deslizando para se entrelaçar em seu cabelo escuro, ele aprofundou com um desespero quieto que falava de quase perder tudo o que importava. Seus braços a apertaram contra ele como se ela fosse preciosa, insubstituível, como se a ideia de perdê-la fosse insuportável. Quando finalmente se separaram, ambos sem fôlego, ele descansou sua testa contra a dela. Pensei que tinha te perdido, ela sussurrou. Nunca, ele prometeu. Nunca mais. Ele a segurou por um longo momento, apenas respirando juntos, seus batimentos cardíacos gradualmente diminuindo para um ritmo compartilhado. Há muito que precisa ser feito, ele disse finalmente. A alcateia precisará de tempo para se ajustar. Algumas tradições morrerão duro. Eu sei, Marina disse, mas não precisamos mudar tudo de uma vez. Apenas gradualmente, gentilmente. Gentilmente, ele repetiu, como se testando a palavra. Então sorriu. Um verdadeiro sorriso que iluminou seu rosto inteiro. Sim, acho que posso aprender a fazer as coisas gentilmente. Ele puxou-a de volta para seus braços, e desta vez, quando a beijou, foi mais profundo, mais possessivo. Uma promessa e uma reivindicação, tudo de uma vez. Minha, ele murmurou contra seus lábios. Minha curadora, minha companheira. Sua, ela concordou, seu coração tão cheio que doía. Lá fora, podia ouvir a fortaleza começando a despertar. Logo haveria perguntas, decisões a serem tomadas, uma alcateia a liderar através de mudança. Mas por agora, neste momento roubado antes do amanhecer, havia apenas eles dois, e era suficiente. A primavera chegou à fortaleza, e com ela, transformação. Onde antes havia apenas campos de treino, jardins agora floresciam com ervas curativas. O choque de armas ainda soava pelos pátios, mas agora era acompanhado por risadas e encorajamento. Guerreiros que antes treinavam para dominar, agora aprendiam a proteger, entendendo finalmente que força verdadeira jazia em defender os outros. Caio se movia através de sua alcateia como um lobo mudado. Seu poder não diminuíra. Se algo, crescera mais forte. Mas agora era temperado com sabedoria. Onde antes governava através de medo, agora liderava através de respeito. Lobos jovens não mais se acovardavam em sua presença. Em vez disso, buscavam sua orientação, sabendo que encontrariam tanto força quanto misericórdia em seu conselho. A fortaleza em si parecia respirar mais facilmente. Música derivava do grande salão, onde antes havia apenas silêncio. Filhotes brincavam em corredores que antes ecoavam com comandos ásperos. Até as paredes de pedra pareciam mais quentes, como se o amor que transformara a alcateia tivesse penetrado a própria fundação de seu lar. Marina se movia por tudo isso com calma serena.
Sua barriga arredondada falava da nova vida crescendo dentro dela. Gêmeos, disseram as anciãs. Um menino e uma menina, fortes e saudáveis. Caio não conseguia manter as mãos longe dela, constantemente a tocando, acariciando, garantindo que ela estava segura e feliz. Seu lobo interior ronronava de satisfação toda vez que seu perfume o envolvia. Marina misturada com ele, carregando seus filhos. Era tudo que nunca soubera que queria. Na noite da lua cheia, quando a alcateia se reuniu no pátio, Caio tomou a mão de Marina diante de todos eles. O poderoso alfa que antes via bondade como fraqueza, agora olhava para ela com devoção sem disfarces. Você foi trazida aqui como serva, ele disse, sua voz profunda ecoando para cada ouvido. Mas você libertou todos nós. Você nos ensinou que força verdadeira não é sobre quantos podemos derrotar, mas quantos podemos proteger. Ele pausou, seus olhos dourados brilhando com emoção. Você não apenas curou nossos ferimentos, você curou nossos corações. Sob a luz prateada da lua, ele a marcou como sua companheira. Sua mordida gentil, uma promessa de amor eterno. Seus lobos se entrelaçaram, negro e prata, força e misericórdia. Duas metades de um todo finalmente unidos. A alcateia uivou sua aprovação, o som ecoando pelas montanhas. Não um grito de guerra, mas um canto de alegria. E no coração da fortaleza de pedra que antes conhecia apenas dureza, o amor finalmente floresceu. Anos depois, Marina se ajoelhou no jardim de ervas, mostrando à sua filha de 4 anos como identificar camomila de outras flores. Viu, Lívia? As pétalas são menores e o cheiro é mais doce. Assim, mamãe. A menininha pegou uma flor cuidadosamente, seu pequeno rosto franzido em concentração. Perfeito, meu amor. Um rugido de aprovação ecoou do campo de treino próximo, e Marina olhou para cima para ver Caio supervisionando o treinamento de seu filho. Rafael, aos 4 anos, já mostrava a força de seu pai, mas também sua nova gentileza. Bom trabalho, Caio disse enquanto Rafael ajudava um colega de treino caído a se levantar. Lembre-se, proteger os outros é tão importante quanto ser forte. Marina sorriu, seu coração tão cheio que quase doía. Isso era tudo que sempre quis. Não poder ou posição, mas isso, família, amor, propósito. E a certeza de que tinha ajudado a mudar algo importante. Que as crianças crescendo nesta fortaleza nunca conheceriam o sofrimento desnecessário que seus pais suportaram. Caio capturou seu olhar através do pátio e sorriu. Aquele sorriso especial reservado só para ela. Então voltou sua atenção para os jovens guerreiros, sua voz firme, mas encorajadora. Lívia puxou sua mão. Mamãe, posso curar a perna machucada do coelhinho que encontramos? Marina beijou o topo da cabeça de sua filha. Claro que pode, meu amor. Venha, vou te mostrar como. Enquanto trabalhavam juntas no jardim, o som de risadas e treinamento lavou sobre elas. A fortaleza que antes conhecia apenas dureza, agora vivia e respirava com alegria. E Marina sabia, no fundo de seu coração, que tinha feito a diferença. Não apenas curando corpos, mas curando almas. Transformando uma alcateia construída sobre dor em uma família construída sobre amor. E era apenas o começo. Fim.